Então, gente, eu vou continuar a compartilhar com vocês os meus estudos a respeito de matemática financeira. Neste vídeo eu vou falar sobre o sistema de capitalização composta, também chamado de juros compostos, que é o quê? Juros sobre juros. Então, no vídeo passado nós vimos os juros simples. Inicialmente nós vimos a definição de juros. E o que são juros? Juros é um valor pago a mais pela disponibilização de um capital, quando você fica com o dinheiro de alguém ou quando alguém fica com o seu dinheiro por um tempo. Aí nós vimos o cálculo dos juros e a fórmula dos juros, que é qual? J é igual a C e T, J é igual a CIT. Esse valor pago a mais, os juros, é igual ao capital C vezes a taxa de juros I vezes o tempo T. E nós vimos a fórmula de montante. A fórmula do montante, que é qual? M é igual a C mais J. O montante vai ser igual ao capital inicial mais os juros incorridos. Mas, gente, raramente se emprega um capital a juros simples. O dinheiro investido numa caderneta de poupança, por exemplo, rende juros sobre juros. E, na minha opinião, o juros simples é uma simplificação, é um início de entendimento do conceito de juros, mas na prática, os juros não incidem sobre um capital inicial investido. A esmagadora maioria dos negócios são realizados a juros compostos. Os juros são sempre corrigidos. São juros incididos em cima de juros, juros sobre juros. Vamos entender então o conceito de juros compostos a partir de um exemplo. Vamos calcular, por exemplo, os juros simples sobre um capital de R$1.000, rendendo a uma taxa I de 10% ao mês depois de 3 meses. Uma dívida com um cartão de crédito, por exemplo, de R$1.000. Vamos ver. Como que seriam os juros simples aí? Nós temos o capital de 1.000 e uma taxa de 10% ao mês e um tempo de 3 meses. Como nós calculamos os juros? J é igual a C e T. O capital de 1.000 vezes a taxa de 10%, que é 10 por 100, 10 dividido por 100, vezes 3. Então, os juros vai dar quanto? 1.000 vezes 10%. Simplificando aqui, conta 0 com 0, 0 com 0. 10 vezes 10 dá 100, vezes 3 dá 300. Então, nós vamos ter um juros de quanto? De 300. Depois de 3 meses, esse capital de 1.000 vai ser acrescido dos juros e nós vamos ter o quê? Um montante, que vai ser 1.000 mais 300, um montante de 1.300. Tudo bem, mas como eu disse, essa não é a realidade. O que ocorre são juros sobre juros. Então vamos ver agora os juros compostos. Como que acontece? No primeiro mês é igual, né? Você tem lá no primeiro mês o capital de 1.000, né? Você vai ter os juros. J é igual a C e T. 1.000 vezes 10 sobre 100, dando juros de 100, né? Simplifica. Quanto que é 10% de 1.000? São 100. Intuitivamente até você calcula, mas usando a fórmula, você faz 1.000 vezes 10%, que vai dar quanto? 100. Você passa a ter um montante de quanto? Montante vai ser igual a capital mais juros, os 1.000 que você tinha, mais os 100 de juros, 1.100. Só que, a partir do segundo mês, você não calcula os juros sobre o capital inicial de 1.000. Esse capital inicial aqui, ele desaparece. O capital que você vai usar passa a ser o capital de 1.100. E você vai calcular os juros sobre o novo capital de 1.100. J é igual a C e T. 1.100 vezes 10%, simplifica esse zero com esse zero, esses dois zeros com esses dois zeros, R$110. Esse é os juros que incidiu sobre o capital de 1.100, sobre esse novo capital de 1.100. Beleza? Então nós vamos calcular agora o novo montante. Tá? Como se fosse lá a sua dívida com o cartão de crédito. Você tinha uma dívida de 1.000, ela passou a ser de 1.100, agora ela vai passar a ser de quanto? Depois do segundo mês corrido. O montante vai ser igual a 1.100, que é o capital, o novo capital, mais os juros de 110, que vai dar quanto? 1.210.
E esse 1.210 passa a ser um novo capital sobre o qual vai incidir os juros. Aqui, ó. No terceiro mês você vai ter um novo capital de 1.210. Vamos calcular. J é igual a C e T. 1.210 vezes 10%, que é igual a 121. 1.210 mais 121 vai dar quanto? Vai dar um novo montante da dívida, por exemplo, que daí dá 1.331. Mas aí você fala assim, você pode perguntar, Paulo, por que você está calculando mês a mês? Eu estou calculando mês a mês para nós entendermos o conceito. Mas nem sempre a taxa de juros é de 10%, uma taxa fácil de calcular como essa, tá? E vamos dizer também que o tempo T não seja de 3 meses, que ele seja de 20 meses. Nós vamos fazer 20 linhas? Vamos fazer 20 vezes essas contas aí? Não, porque existe uma fórmula, a fórmula de cálculo dos juros compostos. E qual é essa fórmula dos juros compostos? É a seguinte: montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a T. M é igual a C que multiplica 1 mais I, tudo isso aqui elevado a T. Por exemplo, lá no mês 20, o montante no mês 20 vai ser igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a 20. Fica mais fácil se nós usarmos um exemplo. Vamos usar o exemplo que nós vimos anteriormente. Quais são os dados? O capital é igual a R$1.000. A taxa I é igual a 10% ao mês. 10% dá quanto? 10 dividido por 100, que dá quanto? 0,1. Tem que usar a forma decimal. Para calcular, para usar essa fórmula, tem que usar a forma decimal. E o T é igual a 3 meses. Aplicando na fórmula, montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T. O capital é igual a quanto? 1.000. A taxa, 0,1 e o tempo, 3. Então, o montante vai ser igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,1 elevado a 3. Tudo isso aqui elevado a 3. Quanto é que vai dar, então? O montante no mês 3 vai dar 1.000, que multiplica 1,1 elevado ao cubo. Como que você calcula 1,1 elevado ao cubo? Você pode usar a calculadora, pode usar a tabela, ou pode usar dados na prova, pode ser dado na prova. Tá? Existem tabelas em livros. Antigamente, quando não existia calculadora, nós usávamos uma tabela. Mas hoje em dia nós temos a calculadora científica. Você coloca lá 1,1 x elevado a y, 3 igual. E calcula. Ela já dá o resultado, que vai dar quanto? 1,331. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 dá esse resultado aqui. Aí você fala assim, mas Paulo, é fácil fazer na mão, tá? Mas e se for elevado a 20? Se for elevado a 60? Você tem que usar a calculadora. Ou vai dar na prova, tá? Então o montante vai dar quanto? 1.000 que multiplica 1,331, que dá quanto? 1.331. O seu montante, após 3 meses aplicados a juros compostos, vai dar, no final do terceiro mês, 1.331. Tudo bem. E os juros? Como é que eu vou calcular os juros? Bom, através da fórmula de montante. O montante não é igual ao capital mais os juros? Tudo bem. Então dá para inverter? Dá. O capital mais os juros é igual ao montante. Tudo bem? Passando o capital para lá, eu vou ver o quê? J é igual a M menos C. Os juros vai ser igual ao montante menos o capital. Então, os juros vai ser igual a 1.331 menos 1.000. O montante passou a ser 1.331, o capital era 1.000 e os juros vão ser 331. Ou seja, rendeu um juros de R$331. E pela lógica nós temos que o juro vai ser igual a quanto? O montante, que é o valor que você passou a ter, menos o capital, que era o valor que você tinha. Juro vai ser igual ao montante menos o capital. Eu disse, o juro simples é uma simplificação, além de servir para termos uma ideia de valor. Juros compostos são juros sobre juros. A cada período de tempo, dia, mês, ano, há sempre um novo capital. E sobre esse novo capital vão incidir os juros compostos. Então, o que nós vimos neste vídeo? Nós vimos que juros compostos são os juros incidentes sobre um novo capital a cada período. E nós vimos a fórmula do cálculo dos juros compostos. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T.
Em alguns livros nós temos isso aqui, 1 mais i elevado a n. Tudo isso aqui elevado ao período de tempo. E eu espero ter facilitado o entendimento sobre esse assunto de juros compostos. Se você gostou, dá um like para eu saber, tá legal? Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.